Bom dia, pessoal. Tudo bem? Na última aula, nós trabalhamos alguns elementos primitivos da geometria, como ponto, reta, semirreta, segmento de reta e plano. Tá? Hoje eu vou falar sobre a posição relativa entre duas retas. Além desse tema, vocês vão fazer para mim os exercícios 1 ao 4 da página 116. Bora lá? Bom, o que são retas paralelas? Retas paralelas são retas complanares que não possuem pontos em comum ou possuem todos os pontos coincidentes. Então, eu tenho dois casos de retas paralelas. Além disso, eu preciso saber o que são retas coplanares. Bom, retas coplanares são retas que pertencem ao mesmo plano. Então, retas paralelas, e aí tem um exemplo aqui. São duas retas, no caso as retas T e S, que pertencem ao mesmo plano, ou seja, elas são coplanares, e elas não possuem pontos em comum, ou a gente chama de pontos de interseção. Tá? Além dessa definição, as retas paralelas também são retas coplanares que possuem todos os pontos coincidentes, ou seja, são duas retas iguais. Tá? Então, elas também têm, obviamente, elas vão pertencer ao mesmo plano, tá? Então, ó, retas paralelas são retas que pertencem ao mesmo plano, ou seja, coplanares, e que não têm ponto em comum ou têm todos os pontos em comuns, que são como a gente chama de retas coincidentes, tá? O caso que a gente mais vai trabalhar esse ano será esse daqui. Bom, a simbologia já está até sendo representada aqui, é essa daqui, ó. T paralelo a S. Então, essas duas barrinhas aqui significam que as retas são paralelas, tá? Então, a leitura disso é, a reta T é paralela à reta S, tá? Existe uma característica aqui, que é a seguinte, T interseção com S. Seria se eu te perguntasse assim, o que há em comum essas duas retas? A resposta é nada, né? Elas não têm pontos em comum. Então, a gente representa isso nesse formato. Essa representação aqui chama-se conjunto vazio. Porque, olha só, nós falamos na última aula que toda reta é formada por um conjunto de pontos. Então, eu estou procurando pontos em comum na hora que eu peço a interseção. Tá? E como não tem nenhum ponto em comum, a gente fala que esse conjunto de pontos comuns é um conjunto vazio, ou seja, não tem ninguém. Tá? No caso do segundo, nesse segundo caso aqui, elas são coincidentes, consequentemente, T é igual a S, as retas são iguais. Tá? Então, eu coloquei aqui só o significado desses símbolos matemáticos, T interseção com S, então são elementos comuns ou pontos comuns, não há, então a gente fala que é um conjunto vazio, tá? Então, além das retas paralelas, a gente tem as retas concorrentes. São retas coplanares, ou seja, pertencem ao mesmo plano, que se interceptam em um ponto. Então, olha esse exemplo aqui, ó. Eu tenho as retas, novamente, T e S, que pertencem ao plano alfa, e tem um ponto em comum aqui, ó. Agora existe um ponto de interseção, esse ponto P. Então, se as retas têm um ponto em comum, elas são chamadas retas concorrentes, ok? Agora, se essas retas forem concorrentes e também formarem um ângulo de 90 graus aqui, tá? Depois a gente vai ver que vai formar aqui também, aqui também, aqui também. Se elas formarem esses ângulos de 90 graus, ou ângulos retos, elas têm um nome especial, são chamadas de retas perpendiculares, ok? Então, as retas aqui nesse caso formam ângulos que são diferentes de 90 graus, então são chamadas de retas não perpendiculares ou concorrentes oblíquas, tá? Professor, esse nome oblíquos vai cair, vai aparecer muito? Não. Tirando os primeiros exercícios, depois é um nome que pouco aparece. Normalmente as pessoas só falam retas concorrentes, tá? Porque tem um ponto em comum. Já essa daqui, elas formam um ângulo de 90 graus. Elas são concorrentes e ganham o nome especial de retas perpendiculares. Por que elas são perpendiculares? Porque formam um ângulo reto entre elas, tá? A gente pode afirmar também que isso aqui é um caso particular das retas concorrentes. Então, tem duas retas concorrentes, e essa tem algo em particular, que é a sua característica, que é ter ângulos de 90 graus. Tá? Simbologia para retas perpendiculares. Se nas retas paralelas eu tinha duas barras, aqui eu vou ter tipo, uma espécie de xizinho aqui, um pouquinho mais aberto que um x, né? Esse símbolo aqui representa que essa reta é concorrente a essa, ou que há uma interseção. Se nas retas paralelas a interseção entre elas é um conjunto vazio, não tem ninguém, nesse caso aqui a interseção vai ser um conjunto formado pelo elemento P. Esse ponto aqui, ó, esse ponto é o ponto de interseção. Tá? Essa parte aqui é um formalismo
que vem da teoria de conjuntos, tá? Eu estou só apresentando para vocês, não se preocupe por enquanto. Bom, então, pessoal, agora vocês vão dar um pause no vídeo, vão tentar fazer o exercício 1 ao 4 da página 116 e após fazer essa tentativa, espero que com sucesso, vocês vão voltar aqui e vão assistir o restante do vídeo, que é a correção das questões. Bora lá? Bom, considerando que vocês já foram lá, fizeram os exercícios e voltaram aqui para assistir o vídeo, agora a gente pode fazer a correção, ok? Bom, analise o cubo a seguir e determine as retas paralelas à reta R. Então, a reta R está aqui, ó. Eu quero saber quais retas são paralelas a ela. São paralelas a ela a reta S, a reta U e a reta T. Ok? Então, S, U, T. S, U, T. Letra B. Determine a reta perpendicular à reta R. Então, ó, a reta R está aqui. Para ser perpendicular, elas têm que ser concorrentes formando de 90 graus. Então, concorrentes e formando de 90 graus. Então, a reta M. Concorrentes e formando de 90 graus. A reta N. Aí você poderia pensar, e a reta N e M? Elas são perpendiculares? A resposta é não. Porque elas não pertencem ao mesmo plano. Elas não se interceptam com a reta R. Tá? Então, enquanto uma reta está numa das faces do cubo, a outra está numa face oposta. Então, elas não vão se interceptar. Ok? Foi isso que eu coloquei aqui, ó. MP é a resposta que eu coloquei aqui. E observe que as retas N e R não pertencem ao mesmo plano. Ok? Bom, a mesma coisa vai acontecer na letra C, eu quero as retas perpendiculares à reta M, então a reta M está aqui, perpendicular a ela tem que interceptá-la, então a reta R se intercepta e forma um ângulo de 90 graus, e a reta U também faz isso. Tá? As retas NV não serão, ST, desculpa, não serão perpendiculares, porque não pertencem ao mesmo plano, elas são o que a gente chama de ortogonais, mas isso vocês vão ver futuramente, tá? Bom, para finalizar, as retas paralelas à reta V, então tem a reta V aqui, eu quero as paralelas. Então, as paralelas serão P. Ah, professor, mas qual que é o plano que elas têm? Elas pertencem ao mesmo plano? Pertence aqui, ó, a esse plano aqui, ó. Então, P é paralelo a V, porque ela pertence ao mesmo plano e não se interceptam, tá? Além da P, eu tenho a N. Olha o plano que as contém aqui, ó, é esse daqui. Aí você pode falar, tudo bem, então acabou, professor? Não, porque eu ainda tenho a reta M, que é paralela. Mas qual que é o plano? Existe um plano aqui, ó. Digamos, passando pelo meio aqui, ó. Esse plano pertence às duas, essas duas retas pertencem a esse plano e elas não se interceptam, tá? Então, as respostas são, eu tenho V, eu tenho P, eu tenho N, eu tenho M. Ok? Questão 2. Na malha quadriculada a seguir, analise as retas dadas e identifique cada par de retas como paralelas, concorrentes oblíquas e perpendiculares. Então, vamos lá. RT. R está aqui, T está aqui, elas se interceptam, é concorrente. Mas como formam aqui um ângulo de 90 graus, elas têm um nome especial que é perpendiculares. T e S. T está aqui e S está aqui. Ó. Elas se interceptam aqui e não formam um ângulo de 90 graus. Então, elas são concorrentes oblíquas. MN. M está aqui e N está aqui. Pode dar a impressão que elas são retas paralelas. Para elas serem paralelas, esse ângulo aqui teria que ser igual a esse, e não é. Isso quer dizer que, se eu prolongar a reta M aqui, tá? E se eu prolongar a reta N aqui, em algum momento elas vão se interceptar. Aqui eu não tenho espaço para ir prolongar até elas se interceptarem, mas elas vão se interceptar, tá? Por mais que meu desenho não esteja bom, né, preciso, bem longe disso, dá para perceber que o espaço entre elas vai diminuindo, tá? Então, elas vão se interceptar em algum momento. Como as retas elas são infinitas, né? Elas têm nos dois sentidos, então, em algum momento elas vão se interceptar, então elas são oblíquas também. NS. NS. Se interceptam aqui, ó, ângulo diferente de 90, oblíquas. P e M. P e M já dá uma impressão bem melhor do que a MN. Já dá essa impressão que mesmo eu prolongando a P aqui e a M aqui, elas vão continuar paralelas, tá? É claro, novamente, eu teria que mostrar que esse ângulo aqui é igual a esse ângulo aqui, para mostrar que elas nunca vão se encontrar, tá? Mas digamos aqui que nesse momento a gente vai
faz uma análise visual apenas, tá? NP, NP, pelo mesmo motivo, se eu prolongar aqui e aqui, em algum momento elas vão se encontrar, elas são oblíquas. RS, deixa eu procurar aqui, RS se interceptam aqui, ângulo diferente de zero, são concorrentes oblíquas. MT, M está aqui e T está aqui, ó. Se eu prolongar a reta M aqui, em algum momento a reta T vai interceptá-la, tá? Então, oblíquas também, e o ângulo diferente de 90. Estou pagando aqui só para não poluir demais a figura, tá, pessoal? E P e R, P está aqui, R está aqui, é fácil perceber que ela vai se interceptar aqui com um ângulo diferente de 90, ok? Isso é uma questão relativamente tranquila. Questão 3. Observe a figura a seguir, em que estão representados pontos, retas e planos. Tá? Então, aqui eu tenho um plano alfa em todos os casos. Aqui eu tenho as retas R e S e o ponto P. Eu tenho as retas U e V, que são paralelas, olha a simbologia aqui. E tem M e N, que são concorrentes perpendiculares. Sobre a posição relativa das retas nas figuras, marque a alternativa certa e corrige as erradas. Vamos lá. As retas R e S, então tá aqui, ó. São paralelas coincidentes? Não, elas são concorrentes. Alternativa falsa. Letra B, as retas U e V são retas concorrentes? Bom, U e V são retas paralelas, elas não se interceptam. Então, falso. Se duas retas perpendiculares, se duas retas são perpendiculares, olha o exemplo aqui, ó. Então, elas são concorrentes? Sim, verdadeiro, tá? Lembrando que as retas perpendiculares são casos particulares de retas concorrentes, tá? Não precisava corrigir, porque essa já está correta. Letra D, as retas M e N, são essas daqui, são paralelas? Não, elas são concorrentes, ou concorrentes perpendiculares, tá? De qualquer jeito é falso. Letra C. Última questão do dia. Observe a figura a seguir, em que estão representadas as retas A, B, C, D e E. Então, aqui, escreva no espaço indicado a posição relativa entre as retas, paralelas, perpendiculares e concorrentes. A gente já fez uma questão dessa, né? Aqui ficou mais interessante porque mostrou o ângulo aqui, ó. E aí dá para provar, ou dá para visualizar melhor se as retas serão ou não concorrentes, tá? A e B. A e B são paralelas. Como é que eu garanto que elas são paralelas? Porque quando eu tenho essa reta aqui, ó, e tenho aqui esse ângulo aqui, ó, de interseção com elas é o mesmo, quer dizer que a inclinação é a mesma, então elas nunca vão se interceptar, então elas são paralelas, tá? A e C. A e C se interceptam aqui, formando o quê? 90 graus, então são perpendiculares. A e D se interceptam aqui e o ângulo diferente de 90, são concorrentes oblíquas. A e E se interceptam aqui e o ângulo é diferente de 90, então são concorrentes oblíquas. B e C. B e C se interceptam aqui, o ângulo de 90 graus, perpendiculares. B e D. B e D se interceptam aqui e não é de 90 graus, então concorrentes oblíquas. B e E se interceptam aqui, ângulo diferente de 90, concorrentes oblíquas. C e D, então vamos lá. C e D. Aqui, ó, se eu for descendo aqui e for prolonga, a gente chama de prolongamento, tá, pessoal? Alguma hora elas vão se interceptar. Então, também são concorrentes oblíquas, tá? Observe que o ângulo aqui não vai ser de 90. Só desse ângulo ser diferente desse, tá? Já me garante que em algum momento elas vão se interceptar. C e E. C está aqui, E está aqui, pelo mesmo motivo da letra D, só que essas vão interceptar lá em cima, né? Eu vou prolongar aqui para cima aqui, e aqui ela vai inclinando aqui, vai afunilando aqui, tá? Então, também concorrente oblíquas. E D e E, aqui, quase dá para a gente ver elas interceptando, tá? Aqui eu estou forçando muito a amizade, porque deveria ser um pouquinho mais para cá. Mas dá para perceber que vai afunilar e elas vão se interceptar. Também concorrentes oblíquas. Ok? Oblíquas. Pessoal, felicidade é um bem que se multiplica ao ser dividido. Tudo a ver com matemática, né? Tenham um bom dia, o meu muito obrigado. Fiquem bem, fiquem com Deus. Até a próxima aula. Tchau, tchau, pessoal.